Todo sucesso começa com um propósito. Toda pessoa bem-sucedida, toda carreira bem-sucedida que você conhece, na verdade, por trás dela existe um propósito ainda maior. Viktor Frankl foi um famoso psiquiatra judeu do século XX que, quando criança, ele sobreviveu ao Holocausto e depois, como médico, dedicou-se a estudar o que fez ele sobreviver àquela situação. E ele concluiu que quem tem um porquê forte suporta qualquer como, ou seja, nenhum sofrimento é grande demais se o propósito for ainda maior. Então, se você pensar matematicamente, né, por essa linha do Viktor Frankl, o sofrimento é como se fosse uma constante fixa, um número fixo. Todas as pessoas são capazes de sofrer na mesma intensidade, no mesmo máximo, ou seja, um empresário ou um empregado, uma mãe, um professor, do presidente ao mendigo. A medida maior do sofrimento é a morte e ninguém está livre disso. Mas o que muda de uma pessoa para outra? O valor que você ganha com o seu sofrimento. Esse é um X, uma incógnita, uma variável. E o que significa isso? Você controla esse X e você terá um resultado Y na medida do seu controle. Você pode sofrer por um salário, você pode sofrer por uma promoção, você pode sofrer por um fim de semana livre, por uma doença, ou você pode sofrer por querer mudar o destino de milhares de pessoas, por deixar um legado, por querer curar a doença de alguém, por querer ensinar ou criar algo que não exista para o seu ego. O que muda se o seu X for pequeno, você vai se cansar e o seu Y não será grande. E se o seu X for grande, você vai se tornar imbatível. O seu propósito vai mudar o seu resultado. Então, o sonho de ninguém é fraco. Você só está alimentando um propósito pequeno. E também ninguém tem uma falta de talento se a força de vontade for ainda maior. Então, não importa qual que é a sua definição de sucesso, o que você quer. Importa o porquê você quer. Uma das memórias mais marcantes da minha infância nos anos 90 era um dos últimos episódios da série do Homem-Aranha de desenho animado que passava na Fox Kids. Nesses últimos episódios, o Peter Parker falava com a Madame Teia. Sim, a Madame Teia depois ela foi esculachada pelo cinema com a personagem da Dakota Johnson, foi um fiasco, mas no desenho dos anos 90 ela tinha um propósito grande e ela era representada por uma velhinha bem sábia e essa cena me marcou para sempre. Ela pôs o Peter Parker para ver um espelho, né, um portal mágico, em que ele olhava diferentes dimensões, né? No desenho fala dimensões, mas na verdade são conjecturas. Ou seja, a situação de que se ele tivesse salvo o tio Ben, como seria a vida dele? Se ele tivesse salvo o tio Ben, como seria a vida dele se ele fosse rico? Como seria a vida dele se ele tivesse ficado com a simbiose do Venom? Como seria a vida dele se ele tivesse usando uma armadura de ferro, como se fosse o Homem de Ferro, né? Baseado também naqueles braços mecânicos do Dr. Otto Octavius e tudo mais. E o que ele percebe em cada situação? Não importa como fosse a vida dele seguisse, os mesmos vilões do Homem-Aranha, ou seja, né, o Lagarto, o Duende Verde, o Homem-Escorpião, o Hydro-Man, o Venom, é, o Dr. Otto Octavius, os mesmos, e aquele Jameson, né, o dono do jornal, todos os vilões do Homem-Aranha iam perseguir ele do mesmo jeito. Ou seja, se ele fosse famoso, iam tentar atingir ele pela reputação pública dele no jornal. Se ele tivesse uma armadura tecnológica, iam inventar uma outra artimanha tecnológica para acabar com a armadura dele. Ou seja, não era o superpoder que fazia ele um super-herói, e sim o propósito dele, não importa qual a situação, que fazia ele continuar caminhando e ser verdadeiramente um herói. Então, tem a cena, né, que para mim ficou marcada para sempre, né, da Madame Teia dizendo assim: "Nunca o como, e sim o porquê". Se esse conteúdo te tocou, compartilha com quem você acredita que possa ser útil de ouvir isso. Salva esse vídeo também quando você precisar rever
porque por onde você começou. E se você quiser mais conteúdos úteis com esse, sem firula, sem manipulação baixa de coach, falando de uma forma técnica, concisa, com elementos confiáveis, siga o meu perfil. Meu nome é Andreas Montesi e esse é o Bom Mode.